Nós temos aqui, no mesmo ambiente, na presidência aqui, o vereador Gart Furtado, que já traz aí uma longa trajetória na política, nesse trabalho no Legislativo. Vereador, muito obrigado pelo espaço. Primeira pergunta que eu lhe faço, vereador, presidente agora, quais os desafios que você vislumbra para o seu mandato aqui à frente da Câmara de Vereadores? Bom dia, Joaquim, bom dia a todos ouvintes, ou leitores do blog O Pedreirense. Para nós é um prazer estar recebendo você, sua equipe aqui no nosso gabinete, e como você se referiu, vereador, não vamos... Essa questão de presidente é mais institucional, a gente sabe que a gente está aqui representando o Legislativo, a gente sabe que os desafios aqui são muitos, existe o peso da cadeira, de estar à frente aqui do comando dos trabalhos no Legislativo. Apesar da gente ser um vereador, como você já fala em experiência, mas nós só estamos no nosso segundo mandato, como vereador. Nós temos uma longa vida política pela história política do meu pai, o vereador Chico Velho, que por 5 mandatos seguidos defendeu uma cadeira aqui na Câmara. Infelizmente, em 2005, por um acidente automobilístico, ele estava presidente também na casa. Ele faleceu, e nós ficamos um pouco afastados da política, mas em seguida resolvemos voltar a convite de alguns amigos da política e eleitores, Então, assim, experiência não muita. Todos os dias a gente está aprendendo, aprendendo aqui no dia a dia, como lidar com os problemas que nós temos na nossa cidade, que nós sabemos que não são poucos, são muitos. E a gente sabe que virão projetos para essa casa, que serão projetos polêmicos, de interesse público, outros não, de interesse às vezes políticos. E a gente tem que ter muito discernimento, muita cautela, saber tomar as decisões certas, ser democrático, estar escutando os dois lados da moeda, tanto situação como oposição, escutar os vereadores da base, escutar os vereadores de oposição, escutar o Poder Executivo, escutar o Poder Judiciário, porque é importante nesse momento a gente entender também a jurisprudência das leis, para que a gente também não possa estar cometendo nenhum ato aqui que venha a ferir a nossa Constituição. Então, assim, os desafios, eu vou esperar que eles venham, para que a gente esteja preparado aqui para estar absorvendo eles no dia a dia. Ocupar de certa forma um cargo que seu pai ocupou, que peso tem isso para você? Não consigo mensurar, Joaquim. Ainda para mim, às vezes ainda não caiu a ficha, como eu sempre digo, às vezes. Meu pai morreu num acidente automobilístico, e eu, após a eleição em julho, que foi em julho do ano passado, de 2020, eu ainda não tinha saído da cidade, não tinha pego estrada. Então, sexta-feira eu tive que viajar a Teresina com meu filho para um tratamento que ele faz. E passando no local, sabe, era impossível conter as lágrimas, entender que bem ali, num devido tempo, numa devida hora, aconteceu o acidente com ele. E assim, foi um momento assim, de muita emoção, Graças a Deus fui com a minha família, voltei em paz, Mas uma sensação que não tem uma descrição. Falar hoje do meu pai, saber que ele ocupou essa cadeira aqui na Câmara e hoje está aqui como presidente, estar presidente nessa casa também é motivo de muito orgulho, A gente buscando aqui um conhecimento da Câmara de algum tempo, não existe nem na história de Pedreiras nenhum presidente que o pai tenha sido presidente aqui, vereador e presidente da Câmara. Então, para a gente é motivo de muito orgulho, e é como eu digo sempre, tentar ser reto, justo, para que a gente não manche a história política do meu pai, que durante 20 anos aqui foi vereador na cidade de Pedreiras. Na prática, o que é que muda do Gart vereador e do Gart que passa a ocupar a presidência? Na prática, o que muda aí? O que muda, Joaquim, é que antes eu poderia tomar atitudes isoladas, como vereador. Eu poderia falar de certas situações que me convém a falar, Hoje não, hoje eu represento um poder, Nós sabemos que a nossa Constituição ela emana do Legislativo, Executivo e Judiciário.
Então hoje eu defendo um poder na cidade de Pedreiras, eu estou representando um poder que é o legislativo na cidade de Pedreiras. Então assim, ganhei com 11 votos, né, com o meu, então teve 10 vereadores que acreditaram em mim, mais o meu voto. Eu tive 2 votos em branco, mas hoje eu represento os 13, né? Eu não estou aqui representando somente os 10 votos, ou só a minha pessoa. Eu represento o povo de Pedreiras, eu represento a Câmara como um todo. Então, muito do que eu digo, das atitudes que eu possa tomar hoje tem um impacto muito maior do que só o vereador Gardi estar se posicionando em relação a algum fato na cidade de Pedreiras. Até pelos ossos do ofício, né, a gente acompanha as movimentações, principalmente nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Eu particularmente já percebi até uma outra postura com relação, por exemplo, ao Instagram da Câmara de Vereadores. Está tendo uma movimentação. Né? Como é que você avalia essa questão da comunicação, a importância da comunicação diante dessa opinião pública que ainda é tão, do ponto de vista da Câmara de Vereadores, ainda é tão negativa? Joaquim, desde o meu primeiro mandato, o mandato passado, eu sempre defendi essa questão das mídias sociais aqui na Câmara, sempre cobrei dos presidentes, porque sempre o que a gente via aqui era que a Câmara tinha uma assessoria jurídica de mídia, né, sociais, mas que essa mídia ela só funcionava para o presidente, né? Você vê matérias em blogs, não se falava das matérias dos vereadores, e nós tomamos uma postura diferente aqui, né? Nós contratamos uma equipe, né, para tomar de conta dessa questão das mídias, né, da Câmara, e a ordem aqui expressa, né, não do GARD, mas uma ordem de demanda, né, por parte que a gente ouvia muitos vereadores se reclamar, é que hoje a cobertura é para todos, não é só do vereador GARD, não é só da vice-presidente, não é só da Procuradoria da Mulher, não é só das comissões, mas dos vereadores todos, seja ele, como eu disse, de situação ou oposição. Então a gente vai, agora são poucos dias, a gente está aí há pouco mais de 20 dias, né, à frente dos trabalhos aqui, e muitas mudanças ainda você vai ver acompanhando aí as redes sociais da Câmara. Como vereador, você compõe, né, ali a base governista. E como você bem frisou, agora como presidente você representa a instituição. Qual vai ser a postura do presidente Gardi diante, por exemplo, do poder público? É o que eu disse, Joaquim, a gente tem que ter muito discernimento, né, um olhar, né, muito minucioso em relação a tudo que vai chegar nessa casa. Hoje claro, é notório, né, tudo que a gestão da Vanessa Maia vem fazendo na cidade de Pedreiras nos últimos 2 anos, né. Às vezes a gente fala, vamos comparar com o ex-gestor Antônio França, né? Não tenho nenhum problema em citar nomes aqui. Claro que a gente tem que comparar, como a gente comparava o Antônio com o Totônio, como comparava o Totônio com o Lenoilson. Então isso aí a comparação ela faz parte, não tem como não comparar. E hoje, se você for pegar os 2 anos da Vanessa, você pode comparar com mais uns 5 prefeitos para trás. Que obras estruturantes que vem acontecendo na cidade de Pedreiras, isso aí é inegável, independe da minha posição, esteja presidente, esteja líder de governo, como eu fui nos últimos 2 anos, né, do governo Vanessa Maia. O que vem acontecendo em Pedreiras em relação à educação, à reestruturação dos prédios públicos, é uma coisa que, assim, como eu digo, às vezes chega a me emocionar, porque no mandato passado nós fizemos um relatório aqui na Câmara. Mesmo eu estando na base do governo, na época do prefeito Antônio França, nós fizemos um relatório em relação à educação, e era um cenário triste, Joaquim. Cenário triste, escola como a do Tira Leite, que nós chegamos lá, tinha TNT no lugar do reboco, para que as crianças não vissem o buraco na parede, né? Na escola de São Raimundo, por exemplo, 2 crianças dividindo uma carteira sem braço, carteira branca com criança escrevendo na perna. Então eram atrocidades que a gente olhava, coisas na educação de Pedreiras, e que hoje, significativamente, a gente está vendo a mudança. Então, assim, em relação a enxergar o que está acontecendo, eu não vejo problema nenhum em tecer elogios, né, em certo momento tá falando da gestão. Agora, como presidente, claro, isso é óbvio, que é o que eu disse, nós vamos tomar muita prudência em relação aos projetos que chegaram nessa casa. Eu sempre digo que para que o projeto tenha de verdade entrado nessa casa, ele tem que ser distribuído e lido no plenário, né? Porque às vezes chega um projeto aqui
e o presidente às vezes engaveta, segura, não coloca a conhecimento da população, né? Um exemplo é o que aconteceu agora no final do ano em relação ao povoado Trindade, Barreiros, que muito se falou no aterro sanitário, né? Mas que de fato não chegou nada aqui na Câmara, né? Pelo menos que a gente tivesse conhecimento. O que eu vi aqui na casa e que foi entregue para a gente num pedaço de papel, sem um ofício, sem uma assinatura de um ofício oficial, né? Oficializado, porque tem que ser oficializado. Como é que eu vou dizer que eu distribuí um projeto para um vereador se eu não tenho como provar? Né? Se eu não tenho a assinatura dele que ele recebeu esse documento. Então se falou, baixo assinado, pessoas me ligaram, né, da Trindade, Garde, tal, vai deixar acontecer. Gente, eu não sei o que está acontecendo, né? O que eu estou sabendo é que Pedreiras tem um plano, né, um plano gestor que foi aprovado na gestão passada, e hoje o projeto do Marco Saneamento ele obriga os municípios a ter um prazo a se adequar a construir os seus aterros sanitários. Não existe mais lixão, né? Então eu sei que Pedreiras tem que fazer, porque hoje o bairro do Engenho, o bairro São Francisco sofre com a fumaça, com o urubu, com o mau cheiro, com tudo. Aí, mas nós vamos tirar do São Francisco, vamos botar em tal. Não, eu acho que não vai existir um projeto desse sem a mão do poder do Ministério Público, né? Nós temos hoje um promotor do meio ambiente na cidade de Pedreiras, e eu não acredito que será viabilizado um projeto desse sem o conhecimento da sociedade, da comunidade que vai ter. Então o que nós vimos aqui na Câmara? Nós vimos aqui um projeto de impacto ambiental numa área que estava sendo estudada para saber se tinha possibilidades. Não é chegar ao município, eu quero comprar esse terreno aqui, a Câmara aprova, compra amanhã, tem caçamba entrando lá e botando lixo. De maneira nenhuma. O Ministério Público não vai aceitar, a sociedade não vai aceitar. Então assim, todo ou qualquer projeto que chegue a essa casa, né, seja ele para aterro sanitário, seja ele de qualquer outra construção no município de Pedreiras que gere custo, que gere demanda e que tenha participação, que atinja a população de uma maneira geral, será feito audiências públicas para que a gente escute a sociedade, escute as comunidades, escute os poderes, né, para que a gente possa ter um projeto sólido e que venha atender ao povo da nossa cidade. Vereador, para finalizar, ao fim desse mandato, que legado você espera ter deixado aí desse mandato? Que legado você espera deixar? Joaquim, Câmara, né? Eu sempre digo que na política é um botão de liga e desliga. Eu digo isso sempre. Se você apagar a luz e acender, se tu fizer um movimento, mudou o cenário aqui dentro dessa sala, né? Então a política é isso. A política não tem esse de tu ligar e desligar e tá a mesma coisa. Jeito, não né? tá, ela vai mudar, né? Então assim, eu posso dizer uma coisa hoje aqui e daqui a uma semana, 15 dias, no dia 7 de fevereiro, que é a nossa primeira sessão ordinária, né? Nós vamos ter uma sessão solene no dia 3 de fevereiro, que vai marcar a abertura dos trabalhos legislativos, e no dia 7 será a primeira sessão ordinária. Então daqui para lá muita coisa já pode ter acontecido. Eu sempre digo, na política eu vivo cada dia, né? Eu não me projeto tanto pensando no futuro, eu sempre me preparo para o que pode acontecer. Eu imagino 1000 situações para que uma delas possa acontecer, eu posso estar preparado, né? Então eu sempre venho pautando nisso. E o que a gente pretende aqui na nossa passagem é deixar aqui, né, marcar, né, hoje, como a gente escuta hoje aqui os funcionários falarem, reconhecimento, né, das suas funções, né? Nós reorganizamos a casa, nós extinguimos aqui 19, né, cargos que tinham aqui comissionados, criamos as assessorias para cada vereador de direito agora, independente de voto em presidente, de quem ele deixa de votar. O vereador agora, qualquer vereador na legislatura seguinte que vier a ganhar a eleição agora, de fato ele vai ter, né, um assessor parlamentar para que ele possa assessorar nos seus trabalhos do dia a dia, né? Criamos outros cargos, como acabei de receber aqui do Ministério Público, a função de agente de contratação que não existia, né, no corpo administrativo da Câmara. Extinguimos alguns outros que não tinham necessidade. Criamos funções remuneradas para funcionários efetivos que estavam aqui de braço cruzado no corredor, né, sem fazer nada. Então hoje todo mundo tem uma função. Já instalamos
né? E hoje eu acredito que a gente coloca em funcionamento a ouvidoria da Câmara, né? Que é um dos passos também para a transparência, para que essa ouvidoria a gente possa estar recebendo reclamações, demandas via WhatsApp, né? Para que a gente possa estar indo até os bairros, destacando o vereador daquela região, para que ele possa estar tomando as atitudes corretas para atender a nossa comunidade. Então, em relação a dizer que vamos deixar um legado aqui, né? Vamos deixar o tempo passar, vamos trabalhar, né? E ao fim do nosso mandato a gente vai fazer um apurado de tudo isso e prestar contas com a sociedade pedreirense.